grande estar aqui com vocês, muito privilégio a gente poder louvar a Deus, cantar, adorar, orar, buscar, né? É bom rever muitos irmãos e poder ter esperança, ter fé, saber que o Senhor é Deus, que Ele é real. E mesmo nas horas difíceis, né, que a gente passa por momentos difíceis, Ele é presente. Né? Zé Mauro e Elisa passaram aí momentos difíceis, um vale, né? De repente, de um dia para o outro, a mãe da Elisa estava com o fêmur fraturado e ia ter que passar por uma cirurgia. E a mão do Senhor operou ali, abençoou, e de um dia para o outro, a Elisa até comentou com o Lili no Zap, olha, talvez a gente não possa ir. Aí depois, tá, ok, tudo bem, a gente entende. Talvez o José Mauro possa ir. Aí depois, os dois aqui, glória a Deus. O Senhor é surpreendente. Ele é maravilhoso. Eu vou ler um texto aqui em Isaías 40, de 21 a 31. O profeta Isaías é um espetáculo, né? É um profeta messiânico. Muitas das profecias messiânicas estão no livro de Isaías. Um nível de precisão, de detalhamento profético impressionante. E esta profecia aqui de Isaías 40 começa falando de João Batista. Os primeiros versículos desse capítulo 40 fala do profeta que predeceria, que seria o predecessor, antecederia, né, o Messias. E este final é muito lindo, a partir do verso 21, que diz assim: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento.
dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Deus é tremendo. A palavra de Deus é tremenda. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a fala, é a carta de amor de Deus, é o dito de Deus traduzido na linguagem humana. É a mente de Deus reduzida à limitação da mente humana, porque Deus instrumentalizou o homem para falar com o homem, escrevendo, inspirando as Escrituras. Deus eterno. É impressionante como tem uma experiência arqueológica, um fato. Há 40 anos, talvez um pouco mais, se descobriu os documentos do Mar Morto. Foram umas cavernas de Qumran. Os caras descobriram uns vasos de barro e dentro desses vasos tinham fragmentos das escrituras hebraicas. E eram muitos vasos enterrados dentro de uma caverna lá, que eles tiraram, e tinha um livro de Isaías inteiro. Este livro está lá no Museu de Jerusalém, em hebraico, escrito. E é impressionante, porque eles traduziram aquele Isaías lá dos tempos das cavernas de Qumran, e é igualzinho o Isaías de hoje. As escrituras sagradas são a palavra de Deus. Por exemplo, aqui nesse texto fala, Deus falando, né? Você não sabe, não ouviu desde o princípio que Deus colocou os fundamentos da terra, que Ele está assentado sobre o globo da terra, e Ele olha os moradores da terra como gafanhotos, não no sentido de desprezo, mas como pequenininhos, a grandeza de Deus. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola. Nós tínhamos o computador, o telescópio Hubble. Era o nome de um astrônomo, né? Eu pensei uma vez que ele tinha que ser Humble. O nome dele tinha que ser humilde, porque ele ia pesquisar o universo. Mas descobri que era um astrônomo, deram o nome do cara lá. Agora saiu um telescópio novo, James Webb, muito mais potente, está bem mais longe e capta coisas que ninguém sabia. E muitas teorias astronômicas estão caindo. Teorias sobre Big Bang, sobre várias coisas, contradições, o tamanho do universo, o tempo das galáxias. Se fosse o Big Bang, o negócio fosse formando devagarinho, ia dar muita, não dava certo, entendeu? Então, todas as teorias astronômicas estão sendo derrubadas. Tem um japonês aí, cientista de alto nível,
que o cara está derrubando tudo. E ele é tão poderoso no conhecimento que a turma, fica quieta. Por quê? Ele está baseado em fatos que o novo telescópio James Webb está decifrando. Sabe uma? Você, por exemplo, não sei se vocês já ouviram que os professores hoje não falam muito no infinito. Porque tinha aquela ideia que o universo é infinito, vai infinitamente numa direção. Ninguém mais fala nisso. Por quê? Porque eles descobriram que o universo não é infinito. Como assim, pastor? O universo não é infinito? É o que eles estão dizendo. Que o universo tem um limite, tem um tipo de fronteira. E o que está escrito aqui? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Ele é o que estende os céus e os desenrola como cortina, como uma tenda. É o universo que o Pai Celestial criou. E os caras estudam tipo assim, as galáxias. A nossa Via Láctea é uma galáxia média pequena. 300 a 400 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Só que para onde eles colocam esses telescópios, a densidade de galáxias no universo é praticamente a mesma em todas as direções. Tem um Google Sky, que você entra lá e abre o Google Sky, você abre o céu, né? Aí você vai aumentando, aí você olha aquela estrela, e quando você aumenta, vai chegando mais perto, não é uma estrela, é uma galáxia. E tem galáxias com 500 bilhões de estrelas. Imagina, 500 bilhões, botando no mínimo, vezes 300 bilhões. Os caras calculam mais ou menos 1 trilhão de galáxias, com 300 bilhões de estrelas. Mas olha o que está escrito aqui. Verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Deus chama cada estrela pelo seu nome. E nenhuma delas faltará. Você não é apenas um gafanhoto. Ele fez você à imagem e semelhança dele. Ele lhe deu a possibilidade de, como criatura de Deus, feita à imagem e semelhança dele, reconhecer em Jesus o Salvador, o Filho de Deus, e receber o perdão, receber a vida dele no seu coração, receber a paz, receber a salvação e tornar-se filho de Deus, filha de Deus. Você não é um gafanhoto. Ele conhece toda a sua história. Ele chama você pelo seu nome. E na eternidade, Ele tem para você um novo nome. Um nome cujo sobrenome
é filho de Deus eternamente. Vocês moram aqui numa cidade, não é como o Rio de Janeiro, que tem milhões de pessoas, uma cidade que o sobrenome tem uma força, já reparou, né? Ele é não sei quem, os nomes suíços, alemães e tal, italianos, aquele monte de gente que migrou, então tem aqueles nomes e aquelas famílias, e aí o nome já meio que conecta, né? Pensa que na eternidade você vai ter o sobrenome de Deus. Uau! É difícil a gente aquilatar, avaliar a dimensão dessa glória. E aqui no versículo 27, Deus fala assim: por que você diz, Jacó, e tu falas, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, meu juízo passa de largo. Tipo, Deus não está nem aí. Ele pode saber o nome de todas as estrelas, mas Ele não está olhando para o meu sofrimento. Ele não está conectado. E aí Deus responde: você não sabe. Você não ouviu que o eterno Deus, primeiro, Ele é eterno. O Criador de todo o universo nem se cansa, nem se fatiga. Deus não se cansa e nem fica fraco. Quando Deus abençoa a sua vida, Ele não fica com menos poder. Se eu dou alguma coisa, se eu tiro, se eu gasto, eu fico com menos, não é? Eu depois tenho que recuperar a energia. Deus não é assim. Então pensa que Deus, quando Ele abençoa você, Ele tem prazer em abençoar você. É comum assim os avós aprenderem como é bom abençoar. É bom que os pais também aprendem meio que forçado, né? Por amor e obrigação e dever e responsabilidade e amor também, eles dão, e depois dão mais um pouquinho e dão. Porque o papel de pai e mãe é dar e dar. Não é mole, né? Porque não desliga, né, o botãozinho, né, o neném não desliga. Cadê o botãozinho para desligar? Mas quando é vovô e vovó, que prazer. O meu irmão não tinha filha, né? Eu só tinha 2 filhos homens. Aí eles já estavam falando, não sei o quê, perto da hora do almoço. Não pode comer isso, a minha filha. Ela queria chiclete. Aí o meu irmão disse: se eu tivesse uma filha, ela ganhava um caminhão de chiclete. Mas esse é o coração de vovô. Vovô e vovó tem aquele prazer. Minha mãe teve 9 filhos, tinha mais de uma dúzia de netos, e ela dizia: neto dá 2 alegrias para os avós, na hora que chega e na hora que vai embora. Porque na hora que vai embora já deu, né? Visitou, alegria, comeu, festejou, agora começa a dar problema. Tchau, mamãe, tchau. Tchau, meu filho. Oh, benção. O nosso Pai Celestial, Ele tem prazer. Pensa nisso, Deus tem prazer em abençoar você. É uma alegria profunda de Deus abençoar você. Deus tem prazer de responder a sua
oração. Prazer, satisfação. O que eu estava contando esse negócio de neto? É porque a vovó e vovó tem muito prazer de dar coisas para o netinho. Mas Deus é assim desde sempre. Não é só quando ele está velhinho, porque ele não fica velhinho. Então, quando Jacó reflete dizendo: Deus não está vendo a minha luta, Deus não está passando de largo, eu sou um gafanhotinho, os meus problemas diante do universo não são nada. Deus diz: eu vejo, eu sei, eu estou atento, e eu tenho prazer em te abençoar. Então, esse trecho aqui de Isaías, ele fala da onipotência de Deus, criou tudo. Onisciência de Deus, sabe tudo, o nome de todas as estrelas, sabe de tudo do coração do homem. Onipresença de Deus. Verso 29 diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Está falando da nossa humanidade, porque nós somos gente de carne e osso. Se a gente não comer, não beber, a gente morre. Se a gente não dormir, a gente morre. Se a gente não fizer xixi, a gente morre. Todo dia o tempo passa. O tempo passa. Estava conversando com Maria Clara ali. Quanto tempo? Maria Clara me conheceu quando eu era bebê. Meu pai tinha uma casa no Cônego. O pai dela fez o Parque Santa Terezinha no Cônego, aquele condomínio lá, foi o pai dela que fez. E ela conhecia as crianças todas lá e tal. E ela tem uma diferençazinha de idade. E aí ela me viu criança. E a gente está falando, o tempo passa, né? E é engraçado, quando a gente é criança, o tempo passa devagar. Eu me lembro que eu dizia assim: ah, mas eu queria isso, eu tenho 8 irmãos, imagina. Ah, no Natal você vai ganhar. E para mim, o Natal, um monte de criança dentro do carro, meu pai, aquele barulheira toda, né? Hoje eu entendo bem ele, que paciência que ele tinha. E ele dizia: agora vamos fazer um exercício. Eu falei: qual é? 1 minuto de silêncio. Cara, como que 1 minuto demorava? Agora, nós estamos no final de julho de 2023. E o segundo semestre, ele é muito mais rapidinho do que o primeiro, porque acabou julho, aí volta às aulas, quando olha, já viu, em novembro começa o anúncio de Natal, passou mais um ano na conta. Então voa, e a gente cansa, e a gente envelhece e a gente enfraquece. Pensa que isso é real também na vida espiritual. Também acontece cansaço, enfraquecimento, desgaste na vida espiritual. A vida espiritual, ela pode se renovar, mas ela pode também se aquietar e se acomodar
nivelando por baixo. Às vezes a gente cansa. Às vezes a gente passa por um período de desobediência e vai para o cativeiro. Outras vezes não é desobediência, porque Jesus foi obediente, mas foi para o deserto e jejuou. E a gente cansa, e a gente ora, e a gente busca, e Deus responde. Mas de quantas orações vieram respostas e quantas não vieram? Quantas Deus disse não? Quantas até hoje estamos aguardando? Não são poucas. E a gente meio que se acostuma a pedir. Ora pelos pedidos. Cura, Senhor, cura. E a cura não vem. Dá um jeito, toma um antibiótico e vai tocando. Mas não são poucas orações que não tiveram uma resposta específica na nossa vida. E muitas vezes nós fomos para o cativeiro. E às vezes voltamos de um cativeiro. Mas a nossa cabeça ficou lá, nossos hábitos ficaram lá, nosso estilo de vida ficou lá. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no profeta Ageu, capítulo 1, que era os dias do rei Dário. Diz lá em Ageu 1, era o 2º ano do rei Dário, e o profeta de Deus se levantou para dizer: vocês estão aí tocando a vida de vocês, arrumando a casa de vocês, e a minha casa está completamente abandonada. E vocês dizem: não é hora ainda de edificar a casa do Senhor? O que é isso? Eles tinham ido para o cativeiro, tinham voltado do cativeiro sob o comando do rei Ciro, e Ciro autorizou eles a reedificar a casa. Aí conta lá, Esdras veio para reedificar a casa. O livro de Neemias fala da reedificação dos muros de Jerusalém. Esdras é a reedificação do templo. E Esdras botou os fundamentos e começou a reedificar o templo. Só que os inimigos em redor se doeram, se moveram, se mobilizaram, fizeram uma política, embargaram, interditaram a obra do templo. Carta para cá, política para lá, pressão, parou a obra. E aí, 16 anos depois, é Ageu 1. O povo já tinha voltado do cativeiro, estava cuidando da sua vida, a casa do Senhor estava parada, 16 anos. E aí vem a fala que Deus mandou para Ageu, mandou para o povo através de Ageu. Epa, vamos embora, desperta, acorda, sai deste cativeiro, tira a sua mente desse modo de enxergar acomodado. Todos os dias o sacerdote entrava no templo ou no tabernáculo, e ele tinha uma função. Ele, ao entrar de manhã, ele acendia o candelabro. E no período da tarde, ele entrava novamente e ele levava o incenso com a oração. Foi numa dessas turmas que o pai de João Batista, Zacarias,
era sacerdote, e foi orar, e levou o incenso, e o anjo de Deus apareceu para ele. Conta lá no Evangelho de Lucas. E falou com ele, e deu uma profecia. Ele já idoso, que a mulher dele, idosa também, e estéril, iria engravidar. E ele não acreditou. Ele falou, mas como assim? Eu sou idoso, minha mulher é idosa. O anjo disse, olha, para que você saiba, você vai ver acontecer. Só que você vai ficar mudo até o menino nascer. Você vai ficar mudo. E ele demorou lá dentro. Quando ele saiu, não conseguia falar. E o povo, a partir dali ele ficou mudo. Imagina, 9 meses. Eu criança, no carro com meu pai e meus irmãos, aquela falação, 1 minuto de silêncio. Imagina 9 meses meditando no Senhor, nas coisas de Deus e dizendo, Senhor, Tu és Deus. Amém. Perdoa a minha incredulidade. O Senhor mandou o seu anjo, ele veio falar comigo no templo e eu fiquei interrogando. 9 meses. Aí quando João Batista nasceu, os caras queriam botar o nome dele de Zacarias, outro nome lá. Aí a mãe do menino falou, não, o nome dele é João. Mas não tem ninguém João da sua família, não tem nenhum antecedente com esse nome, como é que vai botar o nome João? Eu vou perguntar ao pai dele. O pai estava meio de lado, estava mudo, né? Aí mandaram uma tabuinha lá para ele escrever, que ele só estava escrevendo. Aí ele disse, o seu nome é João. E naquela hora a boca do homem se abriu e ele começou a louvar a Deus e glorificar o Senhor. Imagina 9 meses de silêncio, agora glória a Deus! Glória a Deus! Porque Ele cumpre o que Ele fala. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Quantas vezes o pai de João Batista orou pedindo filho e não teve a resposta. Agora, quando o anjo de Deus vem e fala com ele, ele fica na dúvida. Então, queridos, quero dizer para vocês, a igreja de Jesus está no cativeiro. Nós estamos no cativeiro. Estamos saindo do cativeiro. Pensa que esse conceito ele pode ser aplicado a grupos, ou à igreja historicamente, ou a indivíduos. Ainda bem que nem todo mundo está na mesma fase ao mesmo tempo, porque um está mais fraco, o outro está mais forte. Mas, pegando a igreja de Jesus, falando no mundo inteiro, universalmente, compara a igreja hoje com a igreja dos dias de Pedro, Tiago e João. A igreja do livro de Atos. Uma igreja exuberante, uma igreja cheia da bênção. Pedro e João entrando no templo, sentado à porta formosa, o aleijado estende a mão e olha pedindo uma ajuda. E Pedro olha para aquele homem, olhou fundo no olho dele, viu que aquele homem tinha fé. Os
Espírito de Deus ilumina Pedro, revela para Pedro. E Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Amém. Glórias ao Senhor. Aquele homem ficou curado. Então, quantos milagres, quanto arrependimento, quantas conversões, quanta operação de Deus, perseguição, e o Senhor manda anjo tirar Pedro da prisão e ressuscitar mortos. É coisa maravilhosa. E Jesus disse: aqueles que creem em mim ainda farão as obras maiores do que estas que eu faço. Agora eu pergunto para vocês: ao longo da história da igreja, você viu algum momento que essa palavra de Jesus se cumpriu plenamente? Não vi. Teve um avivamento aqui, teve um avivamento ali, mas não era a mesma coisa, né? Jesus ressuscita um morto, depois anda ali, vai na cidade, cura um cego, cura 2 cegos, cura leproso, e tem culto em Cafarnaum que Jesus curou a todos. Não ficou um enfermo. Não era uma cura, 2 curas, 10 curas, 100 curas. Milhares de curas. Você já viu isso? Não tem. Pode estudar a história dos avivamentos, é muito bonito, mas isso não rolou ainda. Então, pensa que nós, cristãos, herdeiros dessa promessa da palavra, das bênçãos da nova aliança, ainda não alcançamos tudo que temos direito em Cristo Jesus. Individualmente, coletivamente. E pensa, você hoje olha e pensa: o fim dos tempos está chegando. Mas toda geração fala isso. Toda geração, os mais velhos sempre diziam isso. É verdade. Mas tem uma característica da Bíblia que é interessante, lá em Tessalonicenses, que Paulo fala sobre a volta de Jesus. Uma das características da volta de Jesus é que quanto mais perto estiver a volta de Jesus, menos vai se falar no assunto. Quando eu me converti nos anos 70, eu me converti em 1972. Tinha um movimento Jesus nos Estados Unidos, muitos jovens se convertendo, o negócio estava pegando fogo. E como se falava da volta de Jesus, para todo lado pregava que Jesus ia voltar. Agora você ouve o pessoal pregando direto sobre isso? Não. Você ouve pregando bênção, você ouve pregando vitória, autoestima. Não é errado pregar sobre vitória e autoestima. Não é errado. Mas quando se prega só sobre isso. Então, nós precisamos nos arrepender. Porque eu creio que essa vitória total, radical de Cristo na igreja, porque veja bem, uma é a vitória total, radical, absoluta e irreversível de Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como Cordeiro de Deus. Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o mal de forma total, irreversível. E ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Agora, a batalha é Cristo
cabeça, igreja na terra, seu corpo, e é a batalha para que essa vitória radical, total, absoluta de Cristo se revele, se manifeste, se traduza na terra, na igreja. Então, pensando nesses termos, sair do cativeiro da igreja é viver esse avivamento total. É viver, é a igreja alcançar essa bênção de experimentar na prática fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Você crê nisso? Amém. Eu creio. Eu creio. Mas de vez em quando dá uma de Zacarias, sacou? Bate aquele negócio, mas há tantos anos, meu Deus, eu já orei por esse filho que não vinha, que não vinha, que não vinha, que não veio. Agora o anjo aparece dizendo, eu já estou velho, minha mulher está velha, e o anjo aparece dizendo que vai vir. Tantos anos o povo dizendo que Jesus vai voltar e ainda não voltou. Que vai ter um grande avivamento na terra e não teve. E uma característica dos últimos dias que ela vai aumentando não se fala na volta de Jesus e a incredulidade vai aumentando na terra. O esfriamento do amor, inversão de valores, o certo virou errado, errado virou certo. E ai de você que não tiver uma linguagem politicamente correta, porque o povo dá no seu ombro, vai cair em cima. Não pense por si mesmo, cale a sua boca e reza na cartilha do politicamente correto, porque fora disso você está no ódio. Não pode ter certo e errado, não pode ter valores morais, não pode ter valores de família. O que é isso? Família é qualquer coisa. Juntou um com o outro, inseminação artificial, isso é família. Ora, pois, não seja preconceituoso. Incredulidade vai aumentar. Mas o povo de Deus vai se arrepender. O povo de Deus vai bater fundo nos seus sentimentos e vai dizer: Deus, eu não quero a acomodação dos séculos, da história da igreja, de tudo que acumulou da minha vida, de todas as decepções e frustrações, de orações não atendidas. Eu não quero a minha incredulidade, eu não quero a minha vida mais ou menos. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. E lá em Ageu, quando vem aquela palavra de Deus para o povo, dizendo: a casa do Senhor está abandonada, vocês estão cuidando só da vida de vocês, só da casa de vocês. O povo ouviu, o sacerdote ouviu, o líder ouviu, o povo falou: vamos pegar na massa, vamos botar a mão na obra, vamos fazer a obra de Deus, vamos servir, vamos subir o monte, vamos pegar madeira e vamos trazer e reedificar a casa do Senhor. Amém. Por que isso é tão importante? Porque é uma mudança de prioridade.
Não é que Deus é contra a gente edificar a nossa casa, não. Não é que Deus seja contra a gente buscar melhora para a nossa vida, prosperidade, não. Mas lá em Ageu 1 diz, vocês estão trabalhando a beça e o dinheiro não está rendendo. Vocês estão semeando, colhe pouco. Vocês comem, não se sentem satisfeitos. Sabe por quê? Porque vocês deixaram o reino. Não estão buscando o reino em primeiro lugar. Você, quando não busca o reino em primeiro lugar, o que acontece? Você fica no padrão do mundo. Você fica sob a lei espiritual do mundo. E o mundo é regido pelo maligno. O maligno não vai te dar mole. Não vai. Você vai suar, vai arrancar o couro para bancar o seu dia a dia. Agora, se você busca a obra de Deus, a casa de Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar, Ele vai providenciar mudança nas circunstâncias, nem Satanás, nem o homem, nem nada vai poder colocar barreira, tranqueira na sua vida. E Ele vai providenciar bênção sobre bênção, vitória sobre vitória. E você vai se alegrar com a vitória, mas não vai fazer da vitória um ídolo. Você vai se alegrar com a prosperidade, mas não vai fazer disso um Deus. Por quê? Você saiu do cativeiro, você saiu do buraco, suas orações foram respondidas. Você pode passar lá 1 mês, 2 meses, 9 meses de mudo, porque não creu. Mas desejou, mas creu. Creu, mas não creu, né? Depois o Senhor vai abrir a tua boca e você vai cantar, você vai louvar, você vai adorar, você vai transbordar. Porque o Senhor é aquele que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está cansado? Faz parte. Mas Deus é aquele que renova. Amém. Os jovens se cansam, a força natural acaba, se fatiga, até tropeça, até cai. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Oh, glória a Deus, porque a unção do Senhor, o poder do Espírito, o Senhor lhe dá asas. Você corre e não se cansa. Você caminha. Tem vezes que dá para voar, tem vezes que dá para correr, outras só caminhar. Mas você caminha e não se fatiga, e não desiste, e não recua. Aleluia. Vamos orar. Eu quero pedir para você, nesse momento, refletir, se dar conta, levantar, rever todas as amarras, a canseira, as orações não respondidas, as cinzas acumuladas, ou as experiências do passado que foram tão preciosas, mas ficaram no passado. Que você às vezes fica se apegando, mas elas não são agora, não são hoje de Deus. Para você, na sua mente, no seu coração, entregar no altar do Senhor, entregar-se ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero o teu renovo, eu quero uma limpeza, eu quero uma faxina, eu quero o teu perdão dos meus pecados, até aquelas coisinhas
pequenas. Pecadinhos, bobeira, palavra torta. E lava com o sangue de Jesus. Ó Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus e pedimos. Faz descer sobre teus filhos e filhas aqui nesta manhã a Tua luz, a Tua água. Venham os anjos do Senhor com espada de fogo e cortem cadeias, correntes, algemas, portas de cativeiro sejam destrancadas, arrebentadas, pessoas e famílias sejam libertas em nome de Jesus, nesse nome santo, nesse nome poderoso do Filho de Deus. Que haja uma varredura espiritual, uma limpeza espiritual em cada mente, em cada coração. E haja saúde, e haja cura. Senhor, nós queremos curas concretas. Nós queremos curas palpáveis. Nós queremos intervenções reais. Em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito, assim, fecha seus olhos.